Ótimo. Então, bom dia a todos, bom dia a você que nos está assistindo essa aula no YouTube, essa palestra no YouTube, e a vocês que estão presentes aqui. Bom dia, professor, bom dia, Débora. Bom E dia. é um prazer iniciar aqui mais uma atividade do nosso simpósio de integridade acadêmica. E hoje, não poderia ser diferente, nós vamos falar um pouco sobre uma oficina de elaboração de pesquisa científica em ciências biológicas. Para isso, a gente chamou o professor doutor Monteiro, Leonardo Monteiro Ribeiro. De antemão, já agradeço, professor. Tudo bem com você? Tudo bem. E eu queria apresentar um pouco as pessoas que não te conhecem. Eu vou ler aqui um pouco da sua linha de pesquisa. O professor doutor Leonardo Monteiro Ribeiro, ele é pesquisador bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, engenheiro agrônomo pela Federal de Viçosa, especialista em meio ambiente pela Unimontes, mestre em ciências agrárias pela UNB e doutor em biologia vegetal pela UFMG. Realizou o estágio pós-doutoral no Departamento de Biologia Vegetal da Universidade de Barcelona, na Espanha, e é professor do Departamento de Biologia Geral da Unimontes desde 2004. Atua nos programas de pós-graduação em Botânica Aplicada na Unimontes, Biotecnologia, Produção Vegetal e Biologia Vegetal, orientando alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Tem experiência nas áreas de Botânica, Anatomia e Fisiologia, com ênfase em reprodução e desenvolvimento de plantas em ambientes semiáridos. Desenvolve 3 linhas de pesquisa: estrutura reprodutiva, germinação, plântulas, micropropagação, deposição e mobilização de compostos. Quase que não sai, mas saiu. Então, professor, novamente, muito obrigado pela sua presença e eu passo a palavra para o senhor. Ok, Rafael, eu, cumprimento a todos e a todas que estão participando, agradeço o convite vamos então começar a nossa fala. Eu vou compartilhar aqui a tela para a gente ter uma. Tá dando para ver aí? Tá sim, professor. Então, gente, eu fico muito satisfeito de estar aqui compartilhando um pouco da nossa experiência. Então, nossa proposta aqui é falar, né, de uma forma sintética, porém o assunto é extenso, né? Então, a ideia seria a gente tentar apresentar uma noção geral do que seria esse universo, né? Que é a pesquisa, de uma maneira geral, que os fundamentos são basicamente os mesmos, né? Mas com algum viés das ciências biológicas. Então, nosso objetivo é tentar aqui, de uma forma sintética, tratar de um tema que é muito amplo e bastante complexo, né? Então, eu sou coordenador de um laboratório na Unimontes há 15 anos, trabalho com pesquisa há 20 anos. Então, a gente acumulou, né, uma experiência nessa área e o que a gente vai falar aqui é fruto dessa experiência. Eu ministro uma disciplina no programa de pós-graduação em Botânica Aplicada da Unimontes e também no programa de pós-graduação em Produção Vegetal da UFMG, que se chama Metodologia Científica. Então, é uma disciplina destinada à formação de pesquisadores, né, no nível de mestrado e doutorado. Essa disciplina tem 30 horas, né, e é uma introdução, né, à metodologia científica. Então, nós não temos aqui 30 horas, né, para abordar esse tema de uma forma minimamente adequada.
Então, o que eu vou tentar fazer aqui é mesmo uma apresentação, né, digamos assim, mostrar do que se trata a pesquisa científica e, naturalmente, que as pessoas interessadas, elas poderão se aprofundar, né? Nós temos vários caminhos para isso, sendo que a iniciação científica, né, na graduação e depois a pós-graduação, nas modalidades de mestrado e doutorado, são os caminhos que os cientistas devem tomar, né, para se embasarem adequadamente para o exercício da ciência. Mas vamos tentar, então, aqui apresentar, né, essa questão, comentando um pouco e compartilhando nossa experiência. Eu vou começar fazendo uma introdução que é necessária, falando um pouco da filosofia da ciência, né? O ser humano é caracterizado pela geração do conhecimento. Desde a nossa origem, nós sempre nos diferenciamos dos outros seres vivos porque nós conseguimos gerar conhecimentos e compartilhar esses conhecimentos com os nossos irmãos, né? E também com as gerações seguintes. Temos vários tipos de conhecimento, né? O conhecimento tradicional, o conhecimento religioso, o conhecimento filosófico, o conhecimento científico. Todos são importantes, todos têm suas peculiaridades. Nós vamos tratar aqui de um tipo de conhecimento específico, que é o conhecimento científico, que é um conhecimento baseado na realidade. Então, é um conhecimento que pode ser né, diretamente trabalhado, ele é construído, né, de uma forma sistemática, e os conhecimentos gerados, eles são testados, né, eles são submetidos à prova e eles são sujeitos a aperfeiçoamento. Então, na ciência, nada é definitivo, existem sempre dúvidas, existe sempre questionamento, né? Então, a ciência é uma construção constante. As universidades são as entidades na nossa sociedade que se destinam à administração do conhecimento. Então, ao longo da história da humanidade, uma quantidade enorme de informações foi sendo acumulada. E as universidades são a principal instância que administra esse conhecimento. E as universidades têm a função de compartilhar o conhecimento com as novas gerações, que nós chamamos de ensino, e tem também um dever de influenciar o seu entorno, a sua comunidade, que nós chamamos de extensão. Recentemente, né, foi adicionada uma tarefa para a universidade, que é a inovação, a geração de produtos e processos para influenciar positivamente a economia. Mas nós vamos tratar especificamente aqui, nessa fala, da pesquisa. A pesquisa é atividade onde o conhecimento novo é gerado, né? Então, nós temos aqueles conhecimentos que foram gerados até agora na história da humanidade, que estão compilados, né, e são administrados, compartilhados, e nós temos uma necessidade extrema que assim, crucial, que é a geração constante de novos conhecimentos. Conhecimentos que não existem, eles precisam ser constantemente criados, né? E isso afeta todos os aspectos da nossa vida. Nós dependemos de novos conhecimentos para a produção de alimentos, para o transporte, para a nossa saúde e até para o nosso bem-estar geral, né? Não é uma opção, é uma necessidade, principalmente no contexto que nós estamos vivendo. Nossa população aumentou muito, a população humana, e nossa demanda por recursos naturais é imensa. Além disso, novos problemas surgem constantemente, e esses problemas novos exigem soluções novas. Por isso, nós, como humanidade, nós não temos opção. Nós dependemos para a nossa existência de constantemente gerarmos novos conhecimentos.
Se isso não acontecer, a nossa sociedade entra em colapso e também o meio ambiente, porque nós estamos o tempo todo influenciando o ambiente, né? Porque nós dependemos de recursos naturais, somos muitos, né? A nossa população ela aumentou exponencialmente nos últimos séculos e nós temos uma demanda extrema por recursos. Isso influencia o ambiente e nós precisamos, nesse momento, nessa encruzilhada que nós estamos, desenvolver, né, tecnologias, metodologias, processos que sejam sustentáveis, né, para que as gerações futuras tenham as mesmas possibilidades que nós temos, ou seja, para que as coisas não piorem. E como é feito isso? Então, como esses novos conhecimentos são gerados, né? Como é a construção do futuro, no sentido de nós termos novas ideias, né? Novas propostas, novos entendimentos, novos produtos, novos processos. Nós precisamos constantemente de antecipar o futuro, trazer o futuro para o presente. Como é feito isso? Bom, nós fazemos isso no que nós chamamos de ciência. Então, a ciência é a maneira, né, processo de construção, administração e compartilhamento de conhecimentos. E a ciência envolve também a geração desses novos conhecimentos. Eu costumo comparar a ciência, a construção desses novos conhecimentos, com a construção de um grande edifício, né? Ninguém constrói um edifício sozinho, então a ciência também é feita de forma compartilhada. É algo grande, né? É algo que demanda um esforço enorme e que é feita de uma forma muito cuidadosa, né? Deve ser feita de uma forma cuidadosa e de uma forma coletiva, no sentido de ser colaborativa, né? Hoje, com a facilidade de comunicação, nós trabalhamos em rede, uma rede mundial. Os cientistas, eles trabalham juntos, independente de fronteiras. A fronteira não é importante para a ciência, todos somos irmãos dentro da ciência. Então, nós trabalhamos como se estivéssemos construindo e todo cientista contribui colocando tijolinhos nessa construção. Então, nós colocamos um tijolo aqui, um colega chinês pode colocar outro acima, um outro colega na África pode colocar outro, na Espanha, e assim sucessivamente. Então, nós trabalhamos como se tivéssemos todos sendo operários numa grande obra e que essa construção ela depende do esforço, da colaboração e do cuidado de todos, né? A ciência ela tem que ser bem feita, porque um tijolo mal colocado ele pode influenciar negativamente o que vem acima, né? De maneira que nós precisamos ser meticulosos, cuidadosos, rigorosos e também precisamos interagir, né? Ou seja, toda ciência é feita em colaboração. Quem faz ciência é o cientista, que também é chamado de pesquisador. Algumas pessoas gostam de chamar pesquisador ou cientista comum, como nós todos, e chamar de cientista aquele pesquisador mais avançado, né? Mas isso não faz diferença. Pode ser usado como sinônimo ou não. De qualquer maneira, o pesquisador é um profissional, é um cidadão que é qualificado para o exercício dessa atividade e tem, naturalmente, seu estereótipo, né? Seus ícones. No passado, nós tivemos muitos gênios que foram pessoas que sozinhas
construíram andares inteiros no edifício da ciência. Atualmente, o pesquisador é um profissional comum, né, que trabalha coletivamente, trabalha muito, né? O bom pesquisador, ele trabalha muito, mas certamente que é alguém feliz, porque a ciência é apaixonante, né? Você entender a natureza, você buscar soluções para problemas, você trabalhar constantemente antecipando o futuro, é algo capaz de preencher nossos anseios, né? As nossas expectativas. Então, mais do que uma simples profissão, a ciência é algo que é, vem de algo, assim, tem algo de essencial, digamos assim, é um estilo de vida, né? É algo capaz de preencher, né, as nossas necessidades mais essenciais. Então, é uma carreira que realmente faz com que as pessoas se tornem muito engajadas, né? O pesquisador, o cientista, é alguém muito comprometido com o seu trabalho, é alguém muito feliz com a ciência. Ele pode ser infeliz com a conjuntura, né, com as dificuldades, mas a busca do conhecimento, né, a administração das suas pesquisas é algo muito satisfatório. E nós aqui gostaríamos de estimular, né, as pessoas para que se interessem por essa carreira, que não é uma carreira simples, porém é muito gratificante. As universidades, elas têm um dever de formar o técnico. O técnico é o profissional que, usando os conhecimentos pré-existentes, trabalha gerindo, né, as demandas da sociedade. Então, o técnico é aquele que usa os conhecimentos que já existem. São exemplos de técnico: o engenheiro, o agrônomo, o médico, o biólogo, o advogado. Essas pessoas, né, são formadas e são técnicas. A universidade também tem o dever de formar o pesquisador. O pesquisador tem a formação técnica, que é alcançada principalmente na graduação, né? Então, o técnico, ele pode, em alguns casos, ser formado no ensino médio, né? Mas o mais comum é que a formação do técnico termine na graduação. Para nós formarmos um pesquisador, nós precisamos ir além, porque se administrar conhecimentos pré-existentes já não é uma tarefa fácil, criar novos conhecimentos e que sejam bons conhecimentos, conhecimentos consistentes, é algo que demanda uma formação sólida, né? E por isso, a formação do pesquisador, ela se prolonga para além da graduação. É comum que o pesquisador ele comece a se formar durante a graduação numa modalidade conhecida como iniciação científica, que é um estágio no qual os jovens, né, vão tomar conhecimento do método científico e vão despertar, muitas vezes, as vocações, né? Então, isso se dá normalmente na graduação, embora a gente tenha também, né, algumas modalidades para o ensino médio, né, que a gente chama de iniciação científica júnior, mas o mais comum é que o pesquisador comece a se formar durante a graduação na iniciação científica. E essa formação, ela se estende para além da graduação, no que nós chamamos de pós-graduação, que são cursos, né, que se dão após a graduação. Então, nós temos vários cursos, a chamada especialização, que também é chamada de pós-graduação lato sensu. Nós temos dois grupos, né, de cursos
que são chamados de pós-graduação estrito sensu, que são mais aprofundados, mais rigorosos e que praticamente é obrigatório, né, para a formação do pesquisador, que é o mestrado e o doutorado. E após o doutorado, nós ainda temos a possibilidade de realização de estágios para atualização, aperfeiçoamento, que nós chamamos de pós-doutorado. Na verdade, a formação do pesquisador, ela nunca acaba, né? Ela é constante durante toda a vida, porque o pesquisador precisa se atualizar, né? Ele precisa constantemente estar em sintonia com o avanço da ciência, caso contrário, ele fica defasado, né? É importante a gente considerar que quanto mais sólida for a formação do pesquisador, mais eficiente, né, mais efetiva será a pesquisa que ele realiza. Porém, todos que lidam com a ciência são pesquisadores. Então, desde a iniciação científica, nós já temos cientistas, já temos pesquisadores, e todo trabalho científico é importante, desde que ele seja bem realizado. Nesse processo contínuo, nós precisamos construir no indivíduo algumas características que são essenciais para a atividade científica. Isso pode depender de características inatas que as pessoas já têm, mas também pode incluir o desenvolvimento, né, o aperfeiçoamento dessas características, porque todos nós temos condição, né, de melhorar. Todos humanos, né, são superpoderosos, os humanos conseguem aquilo que eles se propõem, né? Então, a gente precisa desenvolver essas características, que seria a motivação, a criatividade, perseverança, dedicação, disciplina, responsabilidade, capacidade de trabalhar tanto individualmente quanto em grupo, né? E também a capacidade de expressão, tanto escrita quanto oral. Naturalmente que isso tudo depende de uma boa formação acadêmica. Essas características, elas não são desenvolvidas rapidamente, né? Por isso que a formação do pesquisador é continuada, né? Ela é um processo lento e que se estende por toda a vida. A atividade científica é algo para pessoas curiosas, pessoas estudiosas, pessoas que têm o interesse, né, pelo estudo, pelas informações. É crucial que as pessoas se dediquem a ter uma boa formação. Caso contrário, se essas pessoas se dedicarem à produção de novos conhecimentos, é provável que os conhecimentos produzidos não sejam de boa qualidade, né? Se nós estamos construindo um edifício, o edifício é construído sempre de baixo para cima. Nós precisamos saber, conhecer o que tem embaixo, para que a gente possa construir com segurança os andares superiores, né? Então, essa analogia diz respeito à necessidade de nós desenvolvermos conhecimentos teóricos. Os conhecimentos teóricos, eles são essenciais para que nós possamos fazer boas perguntas, né? Que nós possamos desenvolver e aplicar metodologias, aplicar o chamado método científico, né? Então, a vocação para a ciência, ela está intimamente relacionada ao desenvolvimento da curiosidade e do interesse por aspectos teóricos, isso seja em qualquer área, né? Seja na matemática, nas ciências biológicas, nas ciências humanas, qualquer área, sempre a gente vai ter essa dependência do interesse, da curiosidade das pessoas e a dedicação
ao estudo de aspectos teóricos elementares, básicos de cada área. Eu gosto de chamar a atenção dos meus alunos que nós precisamos ter um cuidado com a nossa formação profissional, porque dela vai depender o nosso sucesso. Né? Para a gente ter sucesso profissional, nós precisamos adquirir, né, essa formação sólida para que a gente possa ter, então, uma boa inserção profissional. Quando as pessoas formam na graduação, elas recebem 3 documentos. Na verdade, elas recebem 2 documentos da universidade e elas constroem um terceiro documento. O diploma é um documento que outorga poderes. Então, a universidade, como representante da sociedade, ela vai, ao final da graduação, disponibilizar um documento que confere o poder para o cidadão exercer determinada profissão. Então, o diploma é muito importante. O histórico é outro documento que é conferido pela universidade, que vai relatar a performance do cidadão ao longo do curso, né, nas disciplinas. Isso é muito importante, porque vai atestar exatamente essa fundamentação teórica da formação. Então, as pessoas não devem negligenciar o seu desempenho nas disciplinas, porque isso vai ser um critério avaliativo desse profissional no futuro. E o currículo é um relatório que cada um constrói, listando toda a sua experiência, envolvendo a formação, né, a experiência profissional, cursos, estágios, todas as atividades exercidas, né, ao longo do processo de formação e também na vida profissional. Eu gosto de chamar muita atenção para 2 itens que são construídos por aquelas pessoas interessadas na ciência e se desenvolve desde a iniciação científica, mas particularmente na pós-graduação estricto sensu, mestrado, doutorado, que são as publicações e as patentes. Nós vamos falar daqui a pouco sobre as publicações, mas as publicações basicamente são relatórios de pesquisa que são, como o nome já sugere, publicados em dispositivos, né? Em periódicos, em revistas científicas ou em livros que compilam as novas informações geradas pelo pesquisador. As patentes são um dispositivo legal que outorga direito de exploração de produtos ou processos. Exploração comercial. Então, tanto as publicações como as patentes são patrimônios intelectuais e eles são essenciais, muito importantes dentro da carreira científica, né? Então, aqueles que se dedicam, têm interesse na carreira científica, eles vão necessariamente ter um cuidado, né, e um interesse em ter publicações, ter patentes, porque esse é um grande patrimônio que vai definir a qualidade do profissional. Então, é necessário para o pesquisador ser bem-sucedido que ele construa novos conhecimentos e que ele divulgue esses novos conhecimentos na forma das suas publicações e de patentes, né? Então, isso é, digamos assim, como se fosse uma moeda, né? Como se fosse um bem dentro da carreira acadêmica, dentro da carreira científica, que deve ser muito valorizado. A ciência é tão importante que mesmo que o profissional não venha se tornar um cientista, ele
obrigatoriamente, na graduação, deve ter alguma experiência com a construção do conhecimento, para exatamente ele entender e valorizar a ciência, né? Então, nós temos necessidade que as pessoas acreditem na ciência e que as pessoas entendam por que a ciência é válida, por que a ciência é importante, porque nós devemos confiar na ciência, né? Então, por isso, a maioria dos cursos exige que haja uma experiência na graduação com a produção de conhecimento científico. Isso está relacionado à construção do que nós chamamos de trabalho de conclusão de curso, né? O conhecido TCC, o monografia, que é exigido já na graduação, exatamente para obrigar, né, o graduando a entender como a ciência é feita. Nesse processo, ele pode despertar a vocação, se tornar um cientista, mas, de qualquer maneira, ele se tornando um técnico, ele vai ter uma confiança muito maior em aplicar os conhecimentos gerados pela ciência, vai ter uma consciência de como a ciência é feita, por que ela é sólida, por que ela é importante e por que ela é essencial, né? Então, nós precisamos que todos os profissionais entendam como a ciência funciona e defendam, né, entendam que a ciência é dos pilares da nossa sociedade, né? Então, a gente vai tratar, a partir de agora, de como isso é feito, né? Como a construção dos conhecimentos é realizado. Para nós construirmos novos conhecimentos, nós precisamos fazer isso de uma forma organizada, de uma forma sistemática, de uma forma embasada. Nós não podemos construir novos conhecimentos de qualquer maneira, baseado simplesmente no instinto, baseado em opinião, né? Nós precisamos usar uma metodologia que foi construída ao longo da história da humanidade, que é exatamente uma sistematização de métodos para que os novos conhecimentos sejam elaborados de uma forma consistente, de uma forma sólida, para que os novos conhecimentos tenham valor, tenham aplicabilidade, né, e sejam sustentáveis, ou seja, tenham valor, né, sejam valiosos. Então, o conhecimento exercido e construído de uma forma pouco rigorosa, ele tem uma grande chance de não ser um conhecimento sólido, né? Então, por isso, nós precisamos trabalhar com método, e esse método é o método científico. Então, a gente vai falar um pouquinho desse método científico e como ele é exercido, como ele é aplicado, de uma forma, naturalmente, bastante resumida, porque o nosso tempo é curto, mas a mensagem principal é que aquelas pessoas que se interessam por isso, ou que têm necessidade, até mesmo pelo TCC, essas pessoas têm que ter a consciência que a construção dos conhecimentos, né, o exercício da ciência, ele deve ser realizado com método, né? Deve ser realizado com cuidado, baseado num procedimento já instituído. Então, não pode ser de qualquer maneira, mas de uma maneira sistemática, por meio do método científico. Bom, esse método científico, a aplicação do método científico, ele tem uma ordem, né, e tem uma série de critérios e de
digamos assim, fundamentos, né? Seja qual for a área do conhecimento, a ciência é aplicada da mesma forma, né? E a gente tem essas atividades aí que são feitas de uma forma ordenada, né? E sistemática. Isso, naturalmente, para padronizar, né? A construção do conhecimento e para organizar, para que ele seja feito de uma forma que seja compatível, né, no mundo todo. Então, no mundo todo, a gente vai ter os mesmos procedimentos, né? A gente vai ter a mesma ordenação e a gente vai poder, então, compartilhar não só os conhecimentos gerados, mas a própria metodologia, né? O próprio processo, ele pode ser compartilhado e, principalmente, ele pode ser realizado de forma colaborativa. Então, se a gente faz a ciência de uma forma organizada, de uma forma sistemática, nós podemos colaborar de uma forma mais eficiente. Nós podemos ter um colega do outro lado do mundo que participa do nosso grupo e colabora, porque ele sabe que o processo de construção do conhecimento ele é feito da mesma forma lá no exterior ou aqui no Brasil, aqui na nossa região, etc. Bom, então, como é a atividade do cientista, como que é a construção dos novos conhecimentos, seja na iniciação científica, para fazer o TCC, seja no mestrado, seja no doutorado, no pós-doutorado, seja no cotidiano de qualquer cientista. É tudo feito do mesmo jeito. O primeiro passo para a elaboração de um projeto científico é o estudo, né? Então, nós precisamos recorrer às informações pré-existentes para nós entendermos os aspectos teóricos, né? Os aspectos profundos. E também nós precisamos de observar o nosso entorno, observar o nosso ambiente, né? Então, a pesquisa científica ela começa com a revisão de literatura, que é o estudo do que já existe de informações publicadas, e também a observação do ambiente, do nosso entorno. A partir da revisão de literatura e da observação do ambiente, nós vamos identificar um problema. Um problema é uma questão científica relevante, é uma lacuna de conhecimento, ou seja, nós precisamos identificar que novos conhecimentos precisam ser gerados, né? Então, a gente vai estudar e vai perceber que existe uma escassez de conhecimento sobre determinado tema, ou existe dúvidas, ou existe divergência, existe debate. Talvez, num determinado ponto, um grupo de cientistas propõe uma teoria, outro grupo propõe outra, e existe dúvida qual seria o mais acertado, né? Então, nesse caso, ou a escassez de conhecimento ou controvérsias nos indicam que há um problema, né? Há algo que demanda novos conhecimentos. Então, esse é o ponto crucial para o planejamento, né, da construção de projetos científicos, a identificação de problemas. A partir daí, vai se fazer um esforço para a elaboração de estratégias para resolver aquele problema. Então, nós vamos identificar um problema e, a partir daí, nós vamos pensar bastante
como é possível resolver esse problema. Certamente que é possível haver vários caminhos, né? Várias abordagens do problema. Então, nós vamos escolher uma que seja robusta, né? Que seja bem embasada e que também seja factível. Ou seja, nós vamos escolher um caminho que nós conseguimos trilhar com as condições que nós temos na nossa universidade, no nosso laboratório, com as nossas parcerias, né? Então, esse é o ponto crucial. Depois de nós estabelecermos a estratégia, nós vamos cuidar da resolução do problema, ou seja, nós vamos gerar conhecimentos para preencher aquela lacuna, né? Vamos elaborar conhecimentos para resolver aquela polêmica, ou pelo menos contribuir para um avanço nessa questão. Depois disso, que essa resolução de problema se dá com a aplicação de metodologias, nós vamos elaborar um relatório, né, de todo o processo, que vai desde a revisão de literatura até os resultados que nós obtivemos e a reflexão que nós fazemos sobre esses resultados e como eles interagem com o conhecimento pré-existente. Então, é feita, né, uma grande reflexão, uma discussão, né, sobre o que foi proposto, o que foi encontrado e como tudo isso se relaciona com o conhecimento pré-existente. Então, é elaborado um relatório. E esse relatório, então, ele é divulgado para a comunidade científica, né? E isso, então, vai resultar na divulgação, né, desses resultados. É interessante que nós todos precisamos saber que na ciência a verdade não é algo monolítico, né? A verdade na ciência não é algo estático, nem é algo definitivo. Todos conhecemos aquele ditado: ninguém é dono da verdade, né? Na ciência, ainda mais, porque à medida que novos conhecimentos surgem, que a capacidade intelectual humana se expande, é possível sempre revisar aqueles conhecimentos que já foram gerados, aperfeiçoar esses conhecimentos. Dessa forma, a verdade dentro da ciência, ela não é algo muito definido, né? É algo, digamos assim, um pouco fluido. Na verdade, a verdade é dependente do consenso, ou seja, um pesquisador realiza suas pesquisas e encontra os seus resultados. Outro pesquisador, trabalhando com o mesmo tema, vai realizar suas pesquisas e vai encontrar um resultado divergente, diferente daquele primeiro. Quem vai decidir, nesse ponto, o que é a verdade atual? Será a comunidade científica. E para que a comunidade científica decida, né, qual é a verdade atualmente, é necessário que ela conheça. E por isso, nós temos obrigatoriamente que divulgar os conhecimentos gerados e submeter esses conhecimentos gerados à comunidade científica. Então, é um processo, né, bastante rigoroso, que é feito por entidades que são as editoras científicas e as revistas científicas, ou as editoras que publicam livros científicos, né? Então, essa comunidade,
ela vai avaliar o trabalho e ela vai submeter esse trabalho científico a uma revisão por pares. Revisão por pares é um processo avaliativo que os cientistas fazem entre si. Então, depois que nós temos o relatório da nossa pesquisa, nós submetemos esse relatório a um periódico científico, por exemplo, e esse periódico científico, por sua vez, vai submeter esse trabalho para especialistas da área que vão avaliar criteriosamente o trabalho científico, né, esse relatório, e vão dizer se ele está adequado para ser publicado, se ele não é coerente, que eles podem achar que o trabalho não é de boa qualidade e rejeitar esse trabalho, ou podem propor uma série de modificações nesse trabalho. Aí esse trabalho, ele passando por esse crivo, que é bastante rigoroso, ele vai ser publicado numa revista, né? Ele vai se tornar um artigo científico, ou um capítulo de livro, ou um livro, e ele vai ser veiculado, né? Atualmente, né, basicamente pela internet, no caso dos artigos científicos. E aí a comunidade científica vai ler esses artigos e vai verificar se esses artigos são coerentes, são bons, né? Os bons artigos científicos, eles passam a ser usados como base para novos trabalhos e eles vão compor a lista de referências dos novos artigos científicos. Quanto mais um trabalho é usado como referência para novos trabalhos, mais valor ele tem. Então, a gente pode dizer que, em poucas palavras, quanto mais um trabalho científico é citado em outros trabalhos científicos, como sua base de referência, mais importante ele é, né? E a verdade científica é feita assim, ou seja, nós consideramos que um trabalho científico ele é verdadeiro, ele construiu conhecimentos que são considerados a verdade, exatamente quando o trabalho passa pelo crivo da publicação, passa pela revisão por pares, que é muito rigorosa, ele é publicado e, posteriormente, ele passa a ser referência para outros trabalhos, ou seja, esse trabalho passa a ser bastante citado. Aí sim, nós podemos, depois de todo esse processo, considerar que nós temos um carimbo de verdade em todo esse processo de construção do conhecimento. E aí nós ficamos bastante felizes, né? Quando nós conseguimos fazer um planejamento de um trabalho científico, realizar esse trabalho científico, construir um bom relatório, submeter esse relatório a um importante periódico, uma importante revista, no caso das ciências biológicas, essas revistas são internacionais, são administradas pelas grandes universidades do mundo, pelas grandes sociedades científicas, e o editor, né, dessas revistas vão submeter esse trabalho para grandes especialistas mundiais na área, eles vão avaliar criteriosamente o trabalho e vão propor modificações nesse trabalho, vão fazer críticas, né? Nós vamos corrigir, isso leva meses, né, de trabalho, depois a gente vai publicar nas revistas, isso vai ser divulgado no mundo inteiro, e depois, com o passar do tempo, né, de alguns anos, a gente vai observar que esse trabalho passou a ser citado, passou a compor a lista de referência de outros artigos, e quanto mais isso acontece, mais sucesso o pesquisador tem. É um sinal que ele está contribuindo exatamente na construção do edifício da ciência. A publicação dos trabalhos científicos é essencial, porque o conhecimento ele não tem valor se ele é estanque, se ele é guardado
ao passo que, se ele é compartilhado, se ele é divulgado, ele vai fluir ao longo do mundo todo e vai contribuir para a melhoria da sociedade, para a melhoria da relação do homem com a natureza, para, né, um futuro melhor, né? Então, a ciência é uma atividade essencial, né, para o bem-estar e, mais do que isso, para a sobrevivência da nossa espécie e também de muitas outras espécies, né? Uma vez que a busca do equilíbrio ambiental, ela depende de novos conhecimentos. Então, a missão do pesquisador é muito bonita, né? Que é exatamente antecipar o futuro e contribuir para que esse futuro seja bom, né? Que esse futuro seja um futuro o melhor possível para todos. Os artigos científicos são a modalidade mais importante da ciência atualmente, porque eles são dinâmicos, eles são divulgados periodicamente, né? Por isso que as revistas científicas são chamadas de periódicos, porque elas têm edições periódicas, sejam semanais, sejam mensais, bimensais, elas vão ser publicadas pelas grandes universidades, pelas grandes sociedades científicas, com uma certa periodicidade, né? E as revistas científicas, elas trazem um compilado, vários artigos científicos diferentes que foram gerados no mundo todo. Então, as revistas científicas, elas vão constantemente, né, divulgar o que é gerado, que é produzido pela ciência mundial. E é muito diverso, né? Nós temos aqui dois exemplos. O artigo da esquerda aqui, que é um artigo de 2 páginas, que é a elucidação da estrutura do DNA, publicado em 1953, que revolucionou, né, toda a ciência e todo o futuro da humanidade. A partir do conhecimento da estrutura do DNA, toda a biotecnologia, né, se desenvolveu. E à direita, nós temos aqui o sequenciamento do genoma humano, publicada em 2001, que também revolucionou a ciência e tem abrido, né, o panorama que vai determinar o nosso futuro. Então, para a gente ver que um artigo de 2 páginas, ou um artigo com 218 autores, qualquer que seja ele é importante. Da mesma forma, né, todo trabalho científico é importante, seja aquele produzido na iniciação científica, seja produzido no mestrado, no doutorado. Bom, nós não temos tempo para tratar de como o artigo científico é construído na prática. Porém, não faria sentido eu começar a minha fala sem abordar tudo que eu falei anteriormente, né? Mas, assim, eu vou ainda gastar uns minutinhos apenas para, de uma forma resumida, né, tentar mostrar como que é feito a elaboração desse relatório, né, que está intimamente ligado à construção do conhecimento científico. Eu costumo comparar a construção de um artigo científico à montagem de um grande quebra-cabeças. Isso porque, no quebra-cabeça, a gente não tem exatamente uma posição de começo, né? A gente vai começar onde for mais viável, né? E, a partir daí, a gente vai montando, porque muitas vezes a gente não tem os recursos na hora que a gente precisa. Por isso, a gente precisa de ter uma flexibilidade na elaboração desse trabalho científico. Então, a gente, normalmente, durante a orientação, nós estabelecemos algumas premissas com os nossos orientados. Primeiro que o primeiro autor, que é aquele
que está fazendo seu TCC, o aluno de mestrado ou doutorado, é o principal responsável pela construção do trabalho. A construção do artigo, ela deve ser feita ao longo de todo o processo e não ao final, né? Ou seja, não se pode coletar dados, aplicar metodologias e depois redigir. A redação tem que ser feita desde o começo até o final. E se nós queremos um bom trabalho, um trabalho científico de qualidade, é necessário a dedicação de 2 a 3 horas diárias para a construção desse trabalho científico por parte do aluno, né? Então, nós primeiro vamos trabalhar definindo o tema, que é o assunto da pesquisa. Então, o tema ele está relacionado a uma divisão do conhecimento que nós pormenorizamos, agrupando esse conhecimento cada vez mais de forma específica, né? Então, nós começamos com a grande área, depois a área, sub-área, especialidade, e aí nós vamos achar dentro da especialidade, por exemplo, reprodução vegetal, vamos achar um tema que poderia ser, no meu caso, estudo isso, germinação de palmeiras. Depois que a gente define o tema, nós vamos fazer uma revisão de literatura, que é exatamente um estudo na literatura. E essa revisão ela é permanente, né, ao longo do tempo. Ela deve ser feita após a definição do tema e ela vai, então, constituir numa elaboração de uma lista das referências que nós vamos usar. Na nossa área, é importante não usar citação de citação, que seria simplesmente copiar e colar, né? Isso é muito importante, não deve ser usado. Sempre nós devemos ler e escrever com as nossas próprias palavras. E na nossa área de ciências agrárias, a gente sempre usa referências em inglês. Praticamente todas as nossas referências são em inglês. Por quê? Porque nós precisamos de colaborar com o mundo todo, né? Nós precisamos de usar os conhecimentos gerados no mundo exterior e nós precisamos também contribuir para que as pessoas, nossos irmãos de outros países, também tenham acesso ao que nós estamos fazendo. Por isso, nossa língua, né, a língua da ciência, é o inglês. Bom, nós temos canais de busca dessas informações, né? Existem bases de dados. Uma das principais bases de dados é a chamada Web of Science, que as pessoas que trabalham com ciência devem conhecer. E nós também temos uma base de dados mais comum, que é aberta, né? Que é o Google Acadêmico, que normalmente é usado no caso específico aí do TCC, mas que é insuficiente para quando a gente tem já estudos mais avançados de mestrado e doutorado. Então, a partir dessas bases de dados, nós vamos encontrar os artigos, os livros que vão servir como base para nosso trabalho, né? E nós vamos compor, a partir destas informações que nós estudamos, a nossa lista de referências, que começa a ser trabalhada desde o início, né, da construção do artigo. Então, nós, depois de definirmos o tema, começarmos a nossa revisão de literatura, nós vamos trabalhar, elaboramos os objetivos do trabalho, né? Então, esses objetivos também constituem alguma coisa específica dentro do tema. E esses objetivos, eles devem constituir um problema científico, ou seja, algo que é uma lacuna de conhecimento ou algo controverso que precisa ser estudado. Esse problema que nós vamos encontrar, ele tem que ser importante do ponto de vista econômico, do ponto de vista ecológico, do ponto de vista social, tem que ser importante, né? É essencial que o problema seja relevante, seja importante. E aí, a partir daí, nós vamos definir os objetivos, que devem ser objetivos específicos, um objetivo geral e um objetivo específico. E esse objetivo específico ele vai estar listado ao final da introdução do trabalho,
né? Então, a partir da introdução, a gente vai definir os objetivos, e esses objetivos são a parte central do trabalho, né? E ele vai estar ligado ao problema que deve estar enunciado no início da introdução. Então, no início da introdução, nós já dizemos claramente qual é o nosso problema, o que nós estamos, qual a lacuna do conhecimento que nós vamos estar atacando, né? E aí a gente define esse problema que tem que estar associado aos objetivos. E depois nós vamos construir a introdução. Eu não vou detalhar, porque o tempo aqui já está acabando, né? Mas a gente vai trabalhar com a introdução, fazendo uma justificativa por que o trabalho é importante, por que ele está sendo realizado, e depois essa justificativa também deve estar conectada aos objetivos. Depois dessa parte, nós vamos construir a nossa metodologia, construir quais os materiais e os métodos que nós vamos usar, e depois vamos obter os resultados e vamos trabalhar também com a elaboração desses resultados, né? Então, a gente vai ter a elaboração da metodologia e depois os resultados que nós vamos obtendo, nós vamos escrevendo esses resultados, né? Naturalmente que o material e métodos e os resultados também têm que estar associados. Depois disso, nós vamos obter os dados, analisar esses dados, construir gráficos, figuras, né, para representar esses resultados. E depois nós vamos discutir esses resultados, comparando com a literatura e elaborar nossas conclusões, né? Então, por isso que o trabalho ele vai estar todo conectado, ou seja, tudo deve ser baseado nos objetivos, né? É essencial que a gente tenha bem definidos os objetivos e a discussão ela deve ser baseada também nos objetivos. E a partir daí a gente vai ter as conclusões, né? E definir as partes faltantes, que são o título e os autores, né? Então, essa seria um resumo, assim, de uma forma bem superficial, né? Do que seria a construção desse trabalho científico. Bom, gente, para dar tempo para a gente debater, né? Eu só queria dizer, finalmente, que nós coordenamos esse laboratório que trabalha com a reprodução de espécies nativas aqui na nossa região. Nós contribuímos, né, há 15 anos para a formação de recursos humanos, né? Vários dos nossos orientados já são profissionais, né, cientistas, para nossa felicidade. Nós atuamos, colaboramos, né, no programa de pós-graduação em biotecnologia, na UFMG, no programa de pós-graduação em produção vegetal, e aqui na Unimontes, no programa de pós-graduação em botânica aplicada, né? Nós temos apoio, né, de entidades que nos proporcionam recursos para trabalho com a pesquisa, e eu me coloco à disposição para aquelas pessoas que têm interesse, né, em trabalhar com as plantas, nossas plantas, principalmente com a reprodução delas, que têm interesse na carreira científica, a gente se coloca à disposição, tá? Peço desculpas por ter excedido aqui o tempo, e agradeço mais uma vez o convite para participar dessa oficina. Imagina, professor, o tempo realmente é muito curto para falar sobre ciência, né? Ciência a gente levaria aqui talvez amanhã, o dia, a semana toda para falar um pouco mais detalhado sobre tudo isso, mas eu tenho certeza que levou muita contribuição para os que estavam presentes e para as pessoas que vão assistir posteriormente no YouTube essa palestra gravada. Inclusive, a parte do slide que mostrou o coraçãozinho, achei bastante interessante, mostra um pouco dessa afetividade, desse interesse, dessa relação mesmo de amor que o senhor tem pela ciência, pelas ciências biológicas. Para finalizar, professor, é uma pergunta, na verdade não é uma pergunta, eu queria que o senhor terminasse com uma provocação assim mesmo. Pela leitura do seu currículo, eu vejo que você já teve essa oportunidade
de atuar em outros lugares do mundo, né? O senhor fez um pós-doutor lá em Barcelona, e eu queria que o senhor terminasse com essa provocação de qual se tem, na verdade, alguma diferença de como a ciência é tratada fora do Brasil e quais são os desafios que as ciências biológicas enfrentam aqui no país. Bom, Rafael, eu agradeço aí pela pergunta, né? É algo realmente interessante. Em relação à primeira questão, é importante que a gente saiba que a ciência é universal, né? Então, ela é realizada da mesma forma no mundo inteiro. Por isso, a facilidade da colaboração dos pesquisadores e também essa possibilidade que nós temos de ter experiências internacionais, né? Elas são muito importantes porque elas alteram, né, a nossa percepção, principalmente da sociedade, né? Também do ambiente. Para nós que somos das ciências biológicas, nós somos muito interessados nos ambientes, né, que são muito diversos ao longo do mundo. Então, se a gente vai para outro país, a gente tem outras plantas, outra paisagem, né, outros animais. Então, tudo isso é muito interessante. Além disso, as sociedades são diferentes. Então, a gente aprende muito, né, com a convivência com outras sociedades. A Europa, por exemplo, é um lugar antigo, né? Que a civilização é muito mais antiga que aqui na América. Então, a gente tem muita tradição, né? A gente tem uma sociedade muito consolidada, né? Sofreu muito com muitas adversidades e, com isso, ela acabou se tornando mais organizada. Algo assim que me chamou muita atenção e que assim transformador, né? É a gente observar e viver numa sociedade menos desigual, né? É uma sociedade na qual você mora num prédio, que mora o pedreiro, mora o médico, né? As pessoas não têm essa diferença social que a gente tem aqui no Brasil. Isso aí é o mais impactante. Outra questão que é muito interessante é que o brasileiro é muito bem visto no exterior, né? O cientista brasileiro é muito admirado, porque nós somos muito criativos, muito sociáveis, né? Então nós somos muito bons para colaborar. E além disso, nós temos muitas limitações aqui, muitas adversidades, e nós aprendemos a lidar, né, com as dificuldades. E isso é muito bom dentro da ciência, né? Então a gente é muito admirado. O brasileiro é muito bem visto. A maioria dos pesquisadores que têm experiências internacionais, eles são muito bem avaliados, né? E a gente deixa dessa experiência a parceria. Então, até hoje, eu mantenho a parceria com os meus colegas, né, lá de Barcelona, na Espanha. Isso ajuda muito nas pesquisas, né, porque eles têm uma ciência mais avançada que a nossa. Sobre a segunda questão, aí eu deixo até um estímulo aqui às pessoas. A grande barreira, na verdade, é a língua, né? Porque superar essa barreira não existe outras. Agora, no momento atual, a gente tem limitações de recursos também, mas a gente tem esperança que essa fase passe, né? E a gente volte a ter mais facilidade para a experiência internacional, que é muito importante. Eu estimulo as pessoas que têm interesse, que têm condição, que se aventurem sim, porque vale muito a pena, né? Vale muito a pena e é transformador. Sobre a segunda questão, a ciência ela depende de recursos, como qualquer outra atividade humana, né? Quando a gente está gerando novos conhecimentos, nós temos um hiato, né, digamos assim, um intervalo entre a geração do conhecimento e a aplicação do conhecimento. Então, naturalmente, durante o período que você está gerando conhecimento, aquele conhecimento ele ainda não pode trazer benefícios para a sociedade. Então, nós precisamos de investir na ciência para depois ter o benefício. As sociedades mais avançadas, elas compreendem isso, né? Infelizmente, na nossa conjuntura atual, no Brasil, né, particularmente, por ignorância ou por
ideologia, questões aí muito complicadas, nossos financiadores, né, nossos governos, eles têm um pouco perdido esse interesse e essa compreensão de que o investimento na ciência ele é essencial, né? É como se a gente estivesse investindo no futuro. Por exemplo, toda a nossa tecnologia mais avançada que a gente utiliza, como, por exemplo, os computadores, mesmo os medicamentos, né? As máquinas, os automóveis, todos eles são de tecnologia estrangeira. Então, o Brasil exporta muito dinheiro, né? Paga muito, porque nós não geramos no passado essas informações de como fazer um medicamento, como construir um equipamento sofisticado, né? Então, se nós não cuidarmos da ciência, nós seremos sempre no futuro dependentes do exterior e sempre seremos subdesenvolvidos. Todo país que se desenvolveu, ele investiu pesadamente na construção de conhecimentos, porque isso gera riqueza, né? Então, nós precisamos de uma compreensão, né, dos nossos governantes dessa importância. E eu diria que hoje é o principal problema, porque nós temos recursos humanos de excelente qualidade. Nossos alunos, nossos orientados, são excelentes cientistas, excelentes pesquisadores. Então, esse não é um problema. O problema realmente é o investimento que nós precisamos, porque a construção do conhecimento ela precisa de máquinas, de equipamentos, de reagentes, de recursos. Então, esse é o problema atual, mas nós temos muita esperança que isso melhore no futuro. Muito legal, professor. Eu acho que realmente é isso aí. Essa fala foi muito pertinente para não sermos um eterno país de exportação primária, né? Então, acho que em algum momento do país esse não foi uma prioridade e a gente acaba hoje colhendo esses frutos de talvez alguns atrasos em relação a isso, políticas e outras coisas. Gostaria de agradecer novamente a sua presença. Você trouxe falas muito importantes para aqui, para quem assistiu, para quem vai assistir depois. E muito obrigado pela sua contribuição aqui no nosso evento. Gostaria de agradecer imensamente a sua fala. Muito obrigado, professor. Ok, obrigado a você e um abraço a todos. Abraço. Tchau, tchau. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, Rafael. Obrigado, Débora.